Olá pessoal, tudo bem? Inaugurando aí as novas aulas sobre ciência política, vamos falar sobre sistemas eleitorais, uma visão geral e o sistema eleitoral brasileiro. Veja bem, pessoal, eu vou explicar a parte geral e o sistema eleitoral brasileiro junto, fazendo um paralelo. Não vou fazer uma revisão geral sobre o sistema geral primeiro, né? Sobre os sistemas eleitorais primeiro, para depois falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Não, eu já vou fazer tudo em conjunto. Antes de começar a aula, tá aí na tela meus contatos, né? No Twitter, Miguel Z Martins, mcompositor, Gtalk no Gmail e no Face, Miguel Z Martins. Pessoal, presta bastante atenção nessa aula que a matéria é legal, é gostosa e é de vital importância. Tô falando sério, pessoal, é muito importante. O meu palpite é que uma das questões discursivas vai estar nesse tema, na conjunção desse tema com partidos políticos e representatividade. Beleza? Que são temas das duas próximas aulas. Eu creio que uma das questões discursivas vai estar nessa área. Falando em questão discursiva, temos no meu blog www.cursosexpress.blogspot.com.br um sistema colaborativo de correção de provas discursivas. Ou seja, toda semana eu estou soltando 3 temas diferentes para a prova discursiva. Você faz o cadastro, manda a redação para mim, eu vou enviar para uma outra pessoa que vai corrigir a sua redação e vai me devolver. E você vai corrigir a redação de uma outra pessoa. Entra lá, descobre como funciona esse sistema, é gratuito, beleza? Não vai pagar nada e é bem legal. O pessoal que está utilizando, nós temos aí umas 15 pessoas cadastradas por enquanto, estão gostando. Essa semana já a primeira correção está chegando na mão das pessoas e está sendo bem legal, porque você acaba estudando 2 vezes, né? Na hora de fazer e na hora de corrigir. E vendo o erro alheio, você acaba se policiando para não cometer o mesmo erro, beleza? Então, vamos lá, vamos começar essa videoaula. Olha lá, nós temos que saber a primeira coisa, qual a importância da configuração do sistema eleitoral, ou seja, a escolha do sistema eleitoral influencia no quê? Você sabe? No que influencia? Vamos ver agora, está aí na sua tela. Ela vai exercer influência direta sobre a forma de governo e a governabilidade. Forma de governo é uma coisa, governabilidade é outra. Governabilidade é a capacidade do governo tocar as propostas dele, porque o presidente ou o primeiro-ministro, eles não governam sozinho. Eles precisam do parlamento, da Câmara dos Deputados, do Congresso, né? Eles precisam de um apoio, de uma ratificação de determinados atos, de autorização para outros. Então a governabilidade está diretamente ligada com a configuração do sistema eleitoral. A organização partidária dentro do país também está ligada, também sofre influência a estrutura parlamentar. Se é parlamento, se não é, o que acontece. Por exemplo, no nosso caso, na Câmara dos Deputados e no Senado, a escolha do sistema também influencia lá dentro. E também influencia a índole dos partidos, ou seja, a ideologia, né? O posicionamento de cada partido e também influencia no número de partidos que vai ter dentro de determinado país, qual é a chance de cada partido ser eleito. Tudo isso está ligado ao sistema eleitoral. Então vocês já notaram a importância dessa aula? Vocês já notaram? Um exemplo, o mensalão que está aí tem relação direta com o sistema eleitoral. Você vai entender o porquê no fim dessa aula. Se já não sabe o porquê, você vai entender o porquê no fim dessa aula. Você vai entender que o mensalão, apesar de ter sido escancarado no governo PT, ele sempre existiu. Mas era uma coisa mais disfarçada, com valores menores. O problema do PT é que quem nunca comeu mel, quando come se lambuza, e fizeram a caca na cara de todo mundo, chamando a gente de burro. Aí não tinha como, né, galera? E também aí deixaram de pagar um que foi lá e botou a boca no mundo. Beleza? Vamos entender como funciona essa birosca. Vocês vão gostar dessa aula, galera. É boa mesmo. A matéria é legal. Nós temos então 2 sistemas
eleitorais atualmente, que obviamente se subdividem, beleza? Mas em grosso, no geral, nós temos o sistema majoritário e nós temos o sistema proporcional, beleza? No Brasil, no nosso querido país, o sistema majoritário é usado quando? Nas eleições relativas ao presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador dos estados e do DF, prefeitos e vice-prefeitos dos municípios, senadores e deputados federais dos territórios. Então, se tiver um território federal, os deputados desse território vão ser eleitos pelo sistema majoritário. Diferentemente dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos vereadores e dos deputados distritais, que são eleitos no Brasil pelo sistema proporcional. Vamos ver a característica de cada um deles? Vamos começar pelo sistema majoritário. Qual que é a principal característica? É muito simples, galera. É eleito o candidato com o maior número de votos. Teve o maior número de votos? Pimba na gorduchiba, tá eleito. Beleza? Como que funciona o sistema majoritário? Consiste na repartição do território eleitoral em tantas circunscrições eleitorais quanto são os lugares ou mandatos a preencher. Quem dá essa definição é o Paulo Bonavides no livro de Ciências Políticas dele, né? O que ele quer dizer? Vamos traduzir isso? Galera, pensa o seguinte: nós temos município, estado e o país como um globo. Você vai eleger o presidente. O presidente ele vai estar responsável pelo país inteiro. Qual é a circunscrição dos votos para presidente? O país como um todo. Para o governador de São Paulo, qual é a circunscrição? É um mandato, é uma circunscrição só, que é o estado como um todo. Desconsidera-se os votos de Minas Gerais. Minas Gerais não vota para o governador de São Paulo, isso é óbvio, você sabe disso. Município é uma circunscrição para a eleição do prefeito. Entendeu o que ele quis dizer aí, no que consiste a repartição do território eleitoral? É isso. E isso acontece no nosso querido país. Nós temos dois tipos de sistema majoritário: o de turno único, onde a maioria simples elege o candidato, e o de dois turnos. No de dois turnos, temos uma coisa importante: o candidato pode ser eleito no primeiro turno caso ele obtenha a maioria absoluta dos votos. Já o segundo turno, se não ocorreu essa situação, ele não teve a maioria absoluta dos votos, vai ter um segundo turno com os dois candidatos mais votados no primeiro turno e vai ter uma eleição por maioria simples no segundo turno. Então tá aí na sua tela a principal diferença. Turno único, maioria simples elege o candidato. Dois turnos, para ser eleito no primeiro turno ele tem que ter maioria absoluta. Não conseguiu a maioria absoluta, vai ter o segundo turno com os dois candidatos mais votados no primeiro turno e vai ter a eleição por maioria simples no segundo turno, beleza? Quais são as principais vantagens do sistema eleitoral majoritário? Olha só, ele produz governos estáveis. Então a produção de governos estáveis é das principais vantagens. Mas veja bem, vou fazer um parênteses aqui. Tem vantagem que só acontece se for aplicado o sistema eleitoral majoritário para todos os cargos eletivos. Se tiver uma mescla, como ocorre no nosso país, de ter o sistema eleitoral majoritário de um turno e de dois turnos, porque nós temos o sistema majoritário de um turno para a eleição de senadores, deputados de território federal e para os prefeitos e vice-prefeitos de cidades com menos de 200 mil eleitores. E nós temos o sistema majoritário de segundo turno para a eleição do presidente, do governador e do prefeito, dos senadores e dos prefeitos e vice-prefeitos das cidades com mais de 200 mil eleitores. Então você já viu que só o sistema majoritário nós já temos os dois. E aí nós ainda temos o proporcional junto. Então nós temos um sistema misto, um sistema eleitoral misto, tanto majoritário quanto proporcional. Então algumas vantagens do sistema eleitoral majoritário e algumas vantagens do sistema eleitoral proporcional não vão ser sentidas no nosso país. Por quê? Porque um vai anular o outro. Então, por exemplo, a produção de governos estáveis vai produzir governos estáveis aqui no Brasil? Não vai. Não vai, porque o governo, o presidente que foi eleito pela maioria, depende do Congresso para governar.
E o Congresso foi eleito lá, a Câmara dos Deputados, a casa iniciadora dos projetos que vem do presidente da República, foi eleito pelo sistema proporcional, que esfacela essa maioria governamental. Então essa vantagem não vai ser sentida, mas é uma das vantagens elencadas para o sistema eleitoral majoritário. Evitar a pulverização partidária, não acontece no nosso caso porque não é um sistema puro. Criar a fiel balança, ou seja, aquele eleitor que vai variando do partido A para o partido B, também não acontece. Faz emergir das eleições um partido vitorioso, apto a governar pela maioria parlamentar que dispõe. É uma das vantagens de adotar o sistema majoritário em todos os cargos eletivos. Essa é a principal vantagem que acontece para a gente, que é a facilidade para a compreensão e determinação dos candidatos vitoriosos. Ou seja, é fácil da população entender o que está acontecendo na eleição. Vai aproximar o eleitor do candidato. Por quê? Porque vai facilitar o voto em pessoas com respostas e não em ideologias partidárias, como acontece no caso do proporcional. Entenderam quais são as principais vantagens? Então, se falar que a principal vantagem do sistema eleitoral majoritário é criar governos estáveis, do sistema majoritário Mas isso acontece no Brasil? Não acontece porque nós adotamos um sistema misto, beleza? Fica ligado, fica esperto nessas pegadinhas, porque você viu que eu estou falando tanto da parte geral quanto do Brasil ao mesmo tempo, que eu creio que é mais fácil de entender o contexto geral. Quais são as principais desvantagens? Pode conduzir ao governo um partido que não obteve a maioria dos votos totais. Influência positiva ou negativa na forma que é realizada a divisão espacial do território. O que é isso, galera? Imagina que nós fôssemos adotar o sistema majoritário para eleição de deputado federal. Estado de São Paulo elege 70 deputados. Teríamos que dividir, então, o estado de São Paulo em 70 distritos, em 70 circunscrições. Beleza? Mas na hora de fazer essa divisão espacial, pode ser que você sacaneie. Fala que, ó, aqui essa região, aqui, ó, tem gente muito rica que mora. Gente muito rica vota no partido A. Gente muito pobre vota no partido B. Então vamos tentar dividir esse pessoal pobre dessa região aqui e criar regiões com 30% de pobre e 70% de rico, porque aí garante que o partido A vai ser eleito em todas essas regiões. Entendeu qual que é a influência? Entendeu qual que é a sacanagem que pode ser feita na hora de dividir o território? É essa. Então cuidado, aí tem uma galera no Face que defende o voto distrital. Voto distrital também tem seus problemas, também tem suas sacanagens, viu? Fiquem espertos. Diminuição da representatividade da população. Por quê? Olha só, imagina um território com 50 mil habitantes. Uma cidade com 50 mil habitantes. Vai ser sistema com 50 mil eleitores, vou dizer assim, vai ser sistema majoritário de turno único. Então foi lá, teve eleição, tudo aqueles carrinhos de som maldito, né, que eu vejo muita gente reclamando, que é absurdo ter até hoje isso. Eis que chega o resultado da eleição, o candidato A teve 15 mil votos, o candidato B teve 13 mil votos, o candidato C teve 10 mil votos, o candidato D teve 6 mil votos e brancos e nulo o resto. Quer dizer, o cara que teve 15 mil votos está eleito. Só que o resto da votação é muito maior do que a votação que ele teve. Ou seja, vai estar no governo um cara que representa 15 mil eleitores. 30 mil eleitores, 25 mil eleitores, 25 mil a 30 mil eleitores não tiveram representação ali. O voto foi jogado no lixo. Entendeu qual que é o problema? O que acontece? Qual outra dificuldade? Dificuldade de representação dos partidos minoritários, que acabam sendo esmagados, e o sistema majoritário de 2 turnos ainda produz um efeito denominado multiplicação de partidos, que é agravado pelas alianças e negociações necessárias para manter a governabilidade e, principalmente, abre um espaço para a corrupção no seguinte sentido. Se você abrir a Constituição lá no artigo 17, vai falar que o partido político ele tem direito a algumas coisas. Importantíssimo você conhecer esse artigo, que ele vai falar lá que você tem direito ao tempo no rádio e na TV gratuito, tem direito a repasse do fundo partidário, não é verdade?
Só que quando você faz uma coligação, você pode ceder parte do seu tempo para o outro partido. Então começam-se a criar apoios esdrúxulos, sabe? Só que fala assim, olha, beleza, eu vou ficar contigo, vou ceder parte do meu tempo, vou te apoiar, beleza? Por que vou ceder parte do meu tempo? Porque eu não vou lançar um candidato à presidência. Eu vou me coligar com você e todos os meus vereadores, na hora que forem falar, todos os meus deputados, candidatos a deputado federal, na hora que forem falar, vão falar no final, estou com o candidato B, partido tal. Ou seja, você vai ganhar muito tempo de exposição na TV. Só que para isso, claro, você vai garantir um ministério X para o meu partido. Ou seja, para ser eleito, o cara já vende a alma pro diabo. Para ser eleito, o cara já se compromete que o ministério tal vai estar com o partido X, com o partido A, que o ministério X está com o partido A. Você vai, então, garantir que o presidente que foi eleito vai nomear para o cargo o cara mais competente? Não vai. Não vai nomear porque ele já se comprometeu com o partido A. Entendeu a merda que ocorre? Por que está essa corrupção toda? Por causa disso, galera. Por causa dessas coligações que são permitidas. Que, obviamente, se o nosso querido amigo deputado federal, deputado estadual, deputado federal, senador e o nosso querido amigo presidente quisessem mudar, eles mudariam. Mas não é interessante mudar. Entendeu a desvantagem do sistema eleitoral majoritário? Beleza? Vamos passar então para frente, né? Vamos continuar. Desculpem se eu me empolgo, mas esse é um tema muito legal, galera. Espero que vocês estejam gostando como eu gosto de falar sobre isso. Sistema proporcional, segundo Janot, é o sistema em que os lugares a preencher são repartidos entre as listas disputantes proporcionalmente ao número de votos que hajam obtido. Como que funciona essa birosca? Na realidade, as vagas são distribuídas aos partidos de acordo com o número de votos obtidos em sua totalidade através do coeficiente partidário em listas abertas ou listas fechadas. Então nós já sabemos que o sistema eleitoral admite lista aberta e lista fechada e nós vamos entender o que é isso mais para frente. Nós já temos uma definição aqui de coeficiente partidário, já temos uma citação sobre o coeficiente partidário, mas antes de falar do coeficiente partidário, eu preciso de falar do que é o coeficiente eleitoral, quociente eleitoral, né? Quociente eleitoral é a divisão do número total de votos válidos pelo número de vagas disponível para determinado cargo. Nós vamos entender o quociente eleitoral daqui a pouquinho no próximo slide, mas essa é a definição. Divisão do número total de votos válidos pelo número de vagas disponíveis para determinado cargo. Quociente partidário resulta da divisão dos votos do partido, total de votos do partido, pelo quociente eleitoral, que vai traduzir o número de cadeiras para aquele partido. Vamos lá, então? O sistema proporcional ele admite duas características, dois tipos. Um de número uniforme, que não vai ter o quociente eleitoral. Não vai existir o quociente eleitoral nesse caso. Por quê? Porque a lei vai vir e falar um número uniforme, fixo, que seria o quociente eleitoral. Beleza? A lei vai vir e falar, são 300 mil votos, o mínimo para um candidato, para um partido eleger um candidato. Esse não é o sistema utilizado no Brasil. Não é essa a forma que é utilizada. No Brasil é utilizado o quociente partidário, beleza? Desculpa, na verdade eu tinha falado quociente eleitoral, né? Mas nós temos dois sistemas, quociente partidário ou número uniforme. No número uniforme, a Justiça Eleitoral fala qual que é esse número. Quociente partidário é o número de vagas, o número de votos que o partido teve, dividido pelo quociente eleitoral. Vamos descobrir como funciona? Total de votos válidos, 21.317 votos, 21.317.327 votos. Número de vagas, 70 vagas. Essa foi a votação, exatamente a votação da última eleição para deputado federal em São Paulo. Qual foi o quociente partidário? 304.533 votos. Ou seja, somente partidos que alcançaram mais de 304 mil votos é que vão ter direito a cadeiras, a vagas no nosso querido, na nossa querida Câmara dos Deputados.
Então vamos fazer uma situação hipotética aqui. O partido A obteve 4 milhões 500 e poucos mil votos, o partido B 3 milhões 128 mil votos e o partido C obteve 298 mil votos. Esse daqui deve ser o PSTU. Provavelmente é o PSTU que teve aí 298 mil votos. Obviamente, o que acontece? 4 milhões 554 mil dividido por 304 mil votos, que é o quociente partidário, para a gente identificar quantas cadeiras ele vai ter. Então eu vou pegar o número de votos do partido, dividir pelo quociente partidário e vou obter 14,95 vagas. Ao mesmo tempo vou fazer isso com o partido B, 3 milhões 128 mil votos dividido por 304 mil, vou ter 10,27 vagas. O partido C não obteve nenhuma vaga porque ficou abaixo do quociente partidário, beleza? Você notou que aqui não tem números inteiros? Sobrou aqui 0,95, 0,27. Mais para frente você vai entender que isso é um problema, é um dos problemas do sistema eleitoral proporcional. Quais são as vantagens? Nenhum eleitor vai ser representado por um candidato que ele não tenha realmente votado. Por quê? Porque o voto, na realidade, não é no candidato, é na legenda. Tanto que o STF e o TSE já falaram que o mandato pertence ao partido e não ao candidato. Ou seja, casos de infidelidade partidária, perde o deputado perde o cargo, beleza? Então, a partir do momento que você vota na ideologia do partido, você vai ser sempre representado por aquele partido, beleza? Vai ter uma representação maior das minorias, vai garantir uma representação das minorias, vai estimular o pluralismo político, pois é um sistema aberto e flexível, vai garantir a representação de diversos grupos ideológicos e esse é o principal, vai aumentar a importância dos partidos políticos e principalmente vai aumentar a responsabilidade da legenda na hora de escolher o candidato que vai concorrer a uma vaga por ela, porque ele precisa de voto. Ele não pode colocar candidato que não vai ter voto, porque senão ele se ferra, beleza? Agora, quais são as principais desvantagens do sistema eleitoral proporcional? Olha aí na tela. Fraqueza e instabilidade governamental. Por quê? Vai estar dividida a Câmara dos Deputados, no caso nosso, né, que o sistema proporcional está sendo aplicado para a Câmara dos Deputados, vão ter muitas correntes representadas. Então vai ficar mais difícil governar, porque você vai ter que negociar mais com as correntes que estão ali para poder aprovar os projetos de leis que são necessários, como o projeto de lei orçamentário, o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Você vai ter que negociar com o pessoal que foi eleito. Vai ter, então, esse excesso de negociações políticas que ocasiona o aumento de corrupção. Você vê que é um efeito em cascata? Uma coisa leva a outra. Vai levar a coligações esdrúxulas para aumentar a representatividade e, principalmente, porque vai ter esse aumento da corrupção e de promessas de cargo, compra e venda de cargo, né? Vai ter a representação exagerada das minorias, ou seja, em alguns casos as minorias vão ter muito poder e vai ter a dificuldade da compreensão pela grande parte da população e vai afastar o interesse da população em relação à política. Afastando a população, que é um fiscal natural da política, aumenta o excesso de negociações, que aumenta a corrupção, que aumenta as coligações esdrúxulas. Você vê que está tudo interligado? Cria complicações técnicas nas eleições, porque você viu ali naquela divisão que eu fiz que um partido elegeu 14,97 deputados. Não dá para cortar 0,3 de um deputado e passar para outro partido. Então cria complicações técnicas na eleição, criam-se os partidos de aluguel e os candidatos palhaços. O que são os candidatos palhaços? Um partido pega uma figura pública já conhecida ou não, lê-se Clodovil, Tiririca, Enéas e investe todo o dinheiro do partido naquele candidato, fazendo a população acreditar que votar naquele candidato é uma forma de protesto, é uma forma de mostrar o quanto você está indignado
que acontece? Esse candidato vai ter uma votação disparada, 2 milhões, 3 milhões de votos. Ele automaticamente vai puxar para dentro da Câmara dos Deputados 3 ou 4 deputados que não tiveram uma votação, né? Tiveram uma votação esdrúxula. Beleza? É isso o que acontece. Vamos lá, vamos continuar. Sistema eleitoral proporcional. Então, você lembra aquele negocinho que eu te falei que um dos principais problemas é as complicações técnicas para identificar o número de vagas que cada partido vai ter? Então lembra aqui, ó, partido A, B, C, 14,95, 10,97. Nós temos duas formas de solucionar isso. Se o sistema proporcional fosse adotado em todas as eleições, em todos os cargos eletivos, poderíamos ter a transferência das sobras para o plano nacional. Ou seja, vão ser somadas as sobras obtidas no país inteiro e um partido elegerá tantos representantes quantas vezes a totalidade de seus restos contenha o número único ou o quociente fixo, né? Ou o quociente partidário. Mas isso não acontece no Brasil. O que acontece no Brasil? Repartição das sobras no plano da circunscrição eleitora. Ou seja, se é no estado de São Paulo, vai ser só no estado de São Paulo. Não vai passar, não vai juntar com os deputados de Minas Gerais ou com os deputados do Rio de Janeiro. Cada estado vai fazer a sua repartição das sobras. Mas tem 3 tipos de repartição de sobras. A primeira consiste em atribuir os lugares não preenchidos à organização partidária que houver apresentado a maior sobra de votos não utilizadas. Então, você pega qual desses partidos multiplica o 14,95 pelo quociente partidário, subtrai esse número desse resultado que você teve e vê o que sobrou. O que tiver a maior sobra vai eleger mais uma vaga. Não vai ser computado os votos do partido C, porque ele não tem representatividade. Então, em nenhuma dessas 3 repartições que eu vou falar vai ser computado os votos do partido C. No Brasil, não é adotado o sistema de maiores sobras. Sistema de maiores médias, que é o adotado no Brasil, implica uma divisão sucessiva da quantidade de votos que cada partido obteve pelo número de cadeiras por ele já conseguidas, mais uma. Então vai ser 4 milhões 500 e pouco mil dividido por 14 mais 1. Vai dar um resultado. 3 milhões 128 mil dividido por 10 mais 1. Vai dar um resultado. O que conseguir o maior valor desse resultado ganha a cadeira disponível. É esse o sistema adotado no Brasil. E também tem esse sistema de divisor eleitoral que estabelece a divisão sucessiva por 1, 2, 3, 4, 5 do número total de sufrágios que cada partido recebeu e o que obtivesse o maior valor ganharia a vaga. Então saiba que no Brasil adotamos o sistema eleitoral proporcional com as maiores médias para a divisão das cadeiras restantes, beleza? Lembra que eu te falei lá no começo das listas das eleições? O que acontece? No sistema proporcional, o partido vai lá e registra uma lista de candidatos no Tribunal Superior Eleitoral. Tem 2 tipos de lista. Então você já viu que o sistema proporcional tem 2 tipos de quocientes, número fixo e quociente partidário, e também tem 2 tipos de lista, que é a lista aberta e a lista fechada. Lista fechada não é adotada no Brasil. Por quê? Como que funciona a lista fechada? O partido registra uma lista específica e vão ser eleitos os candidatos na ordem que consta na lista. Ou seja, imagina que teve uma lista que estava lá, candidato número 1, Miguel Zeno Martins, candidato 2, Enéas. O Enéas teve 395 mil votos em São Paulo e eu tive 2 mil votos. Beleza? O meu partido alcançou o coeficiente partidário? Alcançou. Tá com mais de 350 e poucos mil lá. Só quem vai ser eleito vai ser eu, com 2 mil votos. Porque eu sou o primeiro da lista. Entenderam? Não vai ser o Enéas que teve 300 e poucos mil votos, até porque ele já morreu, desculpa estar usando ele como exemplo, mas é porque todo mundo conhece o Enéas, beleza? Esse não é o sistema usado no Brasil. No Brasil é utilizado o sistema de listas abertas, ou seja, o partido registra a lista sem uma ordem específica e vão ser eleitos os candidatos mais votados na lista
na ordem de votação, na ordem crescente, né? O mais votado lá em cima, na ordem decrescente, o mais votado para baixo. Encerrando com uma citação aqui do Paulo Bonavides, os partidos que não houveram obtido quociente eleitoral estarão excluídos da distribuição dos lugares, a qual não poderão concorrer. Havendo empate, eleger-se-á o candidato mais idoso e caso nenhum partido alcance o quociente eleitoral, isso é importantíssimo. Se nenhum partido naquela federação alcançou o quociente eleitoral, serão considerados eleitos até ficarem preenchidos todos os lugares os candidatos mais votados. Ou seja, se na eleição em São Paulo nenhum partido conseguiu alcançar os 300 e poucos mil votos, vão ser eleitos os 70 mais votados, os 70 candidatos mais votados na ordem de votação independente do partido. É difícil disso ocorrer, mas pode ocorrer, beleza, pessoal? Finalizamos aqui então os sistemas eleitorais. Você entendeu o que aconteceu com o mensalão? O resumo da ópera do mensalão? Devido ao sistema proporcional, o nosso parlamento, nossa Câmara dos Deputados, ela é fragmentada. E é difícil de você conseguir um apoio. O que acontece que o governo fez? Foi lá e comprou o apoio. Comprou apoio fazendo o quê? Empréstimos fraudulentos utilizando dinheiro público. Então, utilizou dinheiro público para fazer a compra de votos. Por que alguns ministros do STF rejeitaram a ideia de Caixa 2? Porque falaram que não aconteceu Caixa 2. Caixa 2 só acontece com dinheiro privado. Dinheiro público não. Entenderam? Essa foi a argumentação que os ministros deram. Vou continuar assistindo, entendendo melhor o que está acontecendo. Próximo do concurso eu vou fazer uma videoaula falando sobre tudo o que aconteceu do mensalão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, galera, é só mandar um e-mail. Tá aí na tela meus contatos, @MiguelZmartins, mcompositor@gmail e o Face. Quem quiser, entra no meu blog, vocês não vão se arrepender. http://concursosexpress.blogspot.com.br. Até a próxima videoaula, pessoal. Um abraço.